Então, vamos primeiro fechar os nossos olhos, né? Porque eu não tenho nada para oferecer para vocês, é somente o Espírito Santo, né? Ele que fala aos nossos corações, né? Então não fique esperando nada de mim, não. Abra o seu coração nessa noite, deixa o Espírito Santo falar com você o que ele precisa falar. Amém? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, é um Deus fiel em todo tempo, Pai. O Senhor tem falado com a gente em todo momento, Pai. Ó Deus, a sua palavra, Senhor, não volta vazia. E encontre, Senhor, um lugar nessa noite, Pai, nos corações que estão aqui, que os corações possam estar sedentos, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor quer, Senhor, falar aos corações, Pai. Ó Deus, me usa conforme Tu queres, porque eu não sou nada, Pai. Mas é o Teu Espírito Santo que faz, Senhor, como o Senhor tem feito até aqui, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 15, 58. Eu já não estou, mesmo com óculos, né, meu olho está... Não estou conseguindo enxergar, mas qualquer coisa a gente lê lá em cima. 1 Coríntios 15, 58. Hoje eu vou falar com vocês sobre permanecer firmes, constantes, né? E quase tudo que a gente cantou hoje foi sobre isso, né? E no final a gente vai resumir, né? O que como que a gente permanece firme e constante. E as músicas que a gente cantou hoje foi exatamente as respostas para a gente permanecer. Tá bom? Então, todo mundo abriu aí, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, a mesma. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Tem algumas Bíblias que falam firmes e constantes, né? A versão que eu estava lendo em casa, permaneçam firmes e constantes, né? Esse versículo, ele enfatiza, né, a importância da gente permanecer, né? Permanecer firmes, constante, né? Permanecer firmes, inabaláveis, nada vai nos abalar, né? É fácil? Não é fácil, né? Mas ninguém melhor, né, do que falar sobre isso do que Paulo, né? Permanecer firmes e constantes. Né? Se você ler a história de Paulo, você vai saber tudo que ele passou. E da onde que ele escrevia, né, as cartas dele, da prisão. Então, assim, ele foi preso, né? Então, assim, ninguém melhor para falar do que isso, porque você pode falar assim, é fácil, né? Você falar para permanecer firme e constante, você não sabe o que eu estou passando, né? Você não sabe, né, da minha vida. Eu não sei mesmo, mas o Senhor sabe. Ele sabe e Ele não dá a luta maior do que você possa suportar. E hoje a gente vai falar sobre isso, tá? Que o Senhor, muitas vezes, Ele permite coisas acontecerem em nossas vidas. E a gente precisa entender o propósito, né? E quando você entende que o Senhor ele está permitindo algo na sua vida para o seu crescimento, para você aprender, você reverte aquela situação, né? E você consegue sair mais firme daquela luta. Deus tocou muito no meu coração essa semana sobre isso, né? Mesmo antes de eu saber que eu ia falar, né? Deus já estava tocando no meu coração. Terça-feira eu estava na casa da minha tia, a gente estava conversando sobre uma tragédia, né, que aconteceu com os conhecidos nossos, né, o pastor da presbiteriana, a família dele, estava passando por uma luta muito grande, e a gente estava falando sobre isso, né? E minha tia estava falando assim, que ela não entendia por que pessoas boas passavam por uma tragédia tão grande, né? Por que pessoas boas? Ela falou, eu não entendo.
mas eu não questiono. Aí eu comecei a falar com ela, tentando explicar algumas coisas, né? A minha visão sobre isso, né? E que eu falei exatamente isso que eu estou falando aqui, né? Porque muitas vezes Deus permite a gente passar por algumas coisas. E eu cheguei aqui na igreja, o pastor estava falou sobre isso na oração. Terça-feira tem oração aqui. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas deu tempo de eu pegar um pouco. E quando ele chamou o pessoal aqui na frente, ele falou exatamente sobre isso. Que ele falou assim, se a gente está preparado, né, para estar com Deus, a morte deveria ser um motivo de alegria, né? Que a gente vai estar com Deus. E ninguém quer morrer, né? Ele estava falando exatamente sobre isso. Que ninguém quer morrer, que todo mundo ora para a pessoa ser curada, que é o que a gente precisa fazer mesmo, está na Bíblia. Mas ele falou, e aí ele explicou que por que todo mundo, a maioria das pessoas tem medo, né, dessa situação. Porque nós não estamos preparados, né? Nós não estamos preparados, né? Então, por isso que a gente tem medo. E ele falou exatamente sobre isso. E no decorrer dessa semana, apareceu alguns vídeos de testemunhos de pessoas, e eu fui vendo alguns vídeos, né? Eu gosto muito de ver testemunhos de pessoas que passaram por alguma coisa, que passaram por algo. E eu gosto de ver, porque eu tiro uma lição daquilo tudo, né? Eu acho que todo mundo deveria fazer isso. E foi aparecendo alguns vídeos, né, sobre pessoas que passaram por tragédias, né, por alguma coisa difícil, né? Mas, assim, todas elas, né, pelo menos as que eu vi, elas resumiram, né, que elas precisavam passar por aquele momento difícil para elas se voltarem para Deus, né? Resumindo ali, em todos os momentos ali que eu vi os testemunhos, e foram coisas assim fortes, né? E todas elas precisaram passar por aquele momento, né? No momento de dor, né? Elas foram encontradas ali pelo Senhor. E por quê? Que talvez a gente precisa passar por isso. Porque o nosso coração é duro. O nosso coração, ele é duro. E às vezes Deus está mostrando para você que você precisa mudar em alguma área e você não está entendendo, né? Aí, às vezes ele permite. Não porque ele é ruim, justamente por ele ser bom, por ele te amar, por ele amar você de tal forma que ele permite, né, você passar por alguns momentos difíceis para você, naquele momento, você olhar para Jesus. Porque talvez numa vida normal, se você não tiver passado por nada, talvez você não ia acontecer isso, né? Então, essas pessoas, né, em todas elas tiveram que chegar no limite, né, naquele limite, para elas se voltarem para Deus, né, por causa da dureza do coração, né. E eu me perguntei muitas vezes, né, mas por que a gente precisa desse momento de dor, né? Por quê? Por que precisa acontecer, né, isso, né? Não podia, Deus já sabe tudo, né? Deus não podia saber, né, do que eu preciso, do que você precisa e nos ensinar, né? Não deixar acontecer essas coisas. Eu me perguntei isso algumas vezes. Mas, né, ele, como ele nos responde, né, a gente precisa passar. Porque se a gente não passar, talvez muitos aqui, né, até eu, a gente não aprende, né? Não aprende o que a gente precisa aprender. E todos os testemunhos, né, eles são unânimes em dizer que precisou acontecer aquilo para que eles pudessem se voltar para Deus, né? A gente escuta, né, todos os dias, né, palavras que o Senhor está nos falando, né? Se achegue a mim, me busquem, eu quero ter intimidade com você, né? Não fique longe da minha presença. Todos os dias a gente escuta isso. A gente escuta no acampamento, a gente escuta na igreja, a gente escuta em todo momento, às vezes com uma palavra. A gente escuta Deus nos chamando,
né? Uma palavra de Deus está ali nos chamando, né? A gente teve a palavra no acampamento, não deixe o fogo se apagar. O Lê sempre fala isso. Não deixe o fogo se apagar. Coloque lenha, né? Isso a gente escuta todos os dias, né? E não damos ouvidos, né? Às vezes a sua mãe fala com você, às vezes o seu amigo fala, o seu pastor fala, às vezes no seu serviço, né? Alguém fala com você e você não dá ouvido, né? E muitas vezes a gente está brincando de ser. Então é isso. Às vezes a gente ouve muitas pessoas falando coisas para a gente, mas a gente não dá ouvido. Nosso coração é duro, né? Nós não tomamos uma posição de servir ao Senhor, né, com firmeza, né? E constante. A gente não toma essa posição. A gente fica naquela gangorra, né? Uma hora a gente está bem, uma hora está ruim, né? Mais ou menos assim. Às vezes, a namorada brigou, eu não quero ir na igreja. O patrão brigou com você no serviço, eu não quero ir. Você foi mandado embora, eu não quero saber. Tudo você desconta em Deus, né? E era para ser o contrário, era para você se chegar mais a Ele, né? Estou falando alguma coisa errada? Não, né? Mas é exatamente isso que acontece. A gente desconta tudo. E a gente, em vez de se aproximar de Deus, a gente se afasta dele, né? Nós colocamos tudo em primeiro lugar. Tudo que acontece em primeiro lugar. Menos Deus. Menos Deus. Então é isso que acontece todas as vezes, né? A gente briga com Deus, a gente se revolta, né? E a gente, muitas vezes, a gente pula etapa da nossa vida, né? A gente não sabe lidar com certas situações. Por quê? Porque a gente não passou o processo, né? A gente vê muitos jovens e adultos querendo se matar, em depressão, desistindo da vida, se enfiando na droga. Por quê? Porque tem um vazio, não passa o processo. Muitos processos na sua vida. Eu estou falando na sua vida diária. Você tem vários processos que você precisa passar e às vezes você quer pular aquele processo, né? Mas é importante a gente viver cada processo, né? Cada processo para a gente amadurecer, para a gente crescer, né? E eu vejo muitas pessoas sem base, sem ensinamento para poder mudar de fase, né? O que acontece? Muitos fazem as coisas na hora que acham que deve fazer e talvez não é o momento de você fazer aquilo. Às vezes você namora na hora que não é para namorar, casa na hora que não é para casar, viaja na hora que não é para viajar, né? E muitas coisas você decide por você mesmo e você pula etapas. Às vezes você precisava estar fazendo outra coisa para você crescer, para você amadurecer, e você está fazendo o que você quer, né? E aí depois dá errado, você acha que, Deus não me ajudou. Eu vi um testemunho de um rapaz que ele falou assim, que ele achou que ele devia ir para os Estados Unidos, pegou as coisas dele e foi. E aconteceu tudo errado lá. Deu tudo errado. E aí depois ele foi brigar com Deus. Ele falou, mas não mandei você ir para os Estados Unidos agora. Não era o momento. Entendeu? Então, às vezes, Deus permite, né, coisas acontecerem na nossa vida para a gente aprender, né? E as pessoas, elas acabam pulando etapas sem construir o seu caráter firme e constante, né? Sem ter uma base, né? Sem amadurecer. Aí quando vem qualquer problema,
o que acontece? A pessoa não está preparada, porque ela não viveu e aprendeu a passar cada etapa. Ela quis, principalmente hoje, né? O pessoal quer o imediatismo, né? Tudo na hora, tudo no momento certo, no seu momento, né? No momento que você acha que é certo. E as pessoas pulam etapas, né? E elas acabam, depois, quando vem um problema, ela não consegue suportar aquele problema, né? E por quê? Porque elas não estão firmadas em Deus, né? Resolve, aí, quando não está firmada em Deus, quando não está firme e constante, a pessoa quer resolver o problema do seu jeito, né? Quando vem o problema, você acaba querendo resolver o problema do seu jeito. E você vê aí no mundo muitas pessoas resolvendo os problemas realmente do seu jeito. Não deu certo o casamento, a pessoa quer separar, vai lá e mata a esposa. Acha que resolveu o problema. Não é isso que está acontecendo? Né? A namorada largou, vai lá e mata a namorada. Brigou com um amigo. É isso que está acontecendo no mundo, porque as pessoas elas estão, sabe, descontroladas, sem base, sem fundamento, vazias, e elas acham que tem que resolver as coisas do jeito que tem que resolver. É isso que está acontecendo. Aí o que acontece? Aparece, né, esses monte de idiotices aí, né? Bebê reborn, né? Que as pessoas elas ficam doentes emocionais, não é isso? Elas estão doentes emocionais, vazias. Não é isso, gente? É isso que está acontecendo. Virou palhaçada, virou gozação. Só que é isso, as pessoas elas estão doentes. E aí você vai entender, elas não viveram o processo, elas estão vazias. Elas preferem pular as etapas, né? Porque é mais fácil. Eu vi um cara falando assim, minha mulher quis o bebê, foi lá, comprou, pagou 30 mil, não sei, 20 mil. É mais barato. Aí a pessoa falou, nossa, que caro. Falou, não é caro não, caro é um filho. Você ter um filho e criar ele, isso é caro. O que a pessoa quer? Quer pular etapas. Só que o processo, gente, é onde você tem aprendizado. O processo, você tem que passar o processo até chegar no objetivo, que é onde você tem um aprendizado, onde você permanece firme, forte. Você criar uma criança, né? Quem tem filho aqui sabe. Eu tenho um sobrinho, também já passei por isso. Você vê aquela criança crescer, você vê os passos, você vê o primeiro sorriso, você vê muitas coisas que acontecem ali, não tem preço que pague. É o processo. Aquela criança dá um sorriso para você, não tem preço que pague, não é isso? Quem é pai aqui sabe disso, né? Tem poucos, mas a gente sabe como que é o processo. Eu estou dando um exemplo da criança, mas é em tudo na nossa vida. No seu serviço, você quer chegar lá em cima, você quer ser o gerente, mas você tem que ir no processo. Você tem que aprender aqui, você tem que aprender aqui, aprender ali, até você chegar lá. Deus pode te colocar lá? Pode, mas você tem que passar o processo. E o processo até chegar lá é aprendizado. É ou não é? Marquinhos pode falar isso, né, Marquinhos? Não é isso? É aprendizado. É um processo. Não pular etapas, tá? E esse é o nosso ensinamento, né? No processo, a gente tem um ensinamento, né? A gente vê jovens crescendo sem responsabilidades, não querem trabalhar. Dá muito trabalho, eu tenho que ir lá, ficar o dia inteiro preso no serviço. Não é isso? Não é isso que está acontecendo? Eu quero... A gente não consegue ninguém para trabalhar nos locais. O Lê está aí de prova. Tem mais gente. Você vai fazer um processo seletivo, não tem ninguém para trabalhar. Ninguém quer passar o processo. Todo mundo quer viver na maciota. Estou mentindo? Eu vi uma matéria essa semana passada, não sei, no jornal, não sei se é em Sorocaba, tinha 600 vagas de emprego. 600. Aí a repórter foi lá, né? Como é que chama? Pati, né? Que fala, né? Foi lá no local achando que estava cheio de gente. Só tinha uma pessoa preenchendo os documentos. Uma.
E eu olhei aquilo, né, percebi que só tinha uma pessoa, achei que o repórter não ia comentar. A hora que voltou para ele lá, né, para o estúdio, ele falou assim, tem alguma coisa errada. Né? Ele é meio assim, brincalhão, ele falou, tem alguma coisa errada. Ou essa cidade está todo mundo empregado, ou ninguém quer trabalhar. Só tinha uma pessoa com 600 vagas. Então, assim, hoje as pessoas não querem ter responsabilidade. Querem ficar de boa, não querem aprender nada, né? Daqui a pouco a vida passa, passou o momento de você aprender, você já está velho, você vai falar, nossa, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, e acabou. É o processo. Você poderia ter passado aquele processo, né? Eles não viveram o processo, né, do trabalho. No trabalho tem, todo mundo que trabalha aqui sabe, tem as desavenças, tem o aprendizado, tem a coisa nova. É a mesma coisa de criar um filho, tem o processo. E as pessoas querem pular as etapas. Elas querem chegar lá na frente, ou querem ganhar muito dinheiro. O dinheiro não é a coisa mais importante na nossa vida. Ele faz parte da nossa vida, mas ele não é a coisa mais importante. Tá? Não é. Você precisa entender isso. Enquanto você não entender, Deus não vai agir na sua vida nessa área, tá? Só uma dica, tá? E Deus, Ele quer nos usar, né? Ele quer usar a mim, quer usar você. E seria tão fácil, né? Se a gente entendesse isso, se a gente entendesse já, né, de pronto, o que Ele quer fazer na nossa vida, que não precisava acontecer nada. Ele não precisava nos ensinar, talvez a gente não precisava passar alguns momentos que a gente passa para a gente aprender, e não era tão fácil isso, né? Se a gente entendesse, para Ele nos usar. Mas a nossa cabeça é dura, né? E a gente não dá ouvido à sua voz, né? E tudo poderia ser tão simples, né? Não poderia? Né? Eu ouvi alguns testemunhos, igual eu falei no início, e Deus, Ele é bom. A gente canta isso, Ele é bom o tempo todo. Nós que não ouvimos a sua voz, nós que não estamos querendo estar com Ele, porque Ele é bom o tempo todo e Ele não muda. Isso é uma coisa que tem que ficar claro no nosso coração. Ele é bom, tá? Mas eu vou contar alguns testemunhos só para você entender, que eu falei para vocês no início. Eu não estou querendo colocar medo em ninguém, tá? Mas é para mim e você começar a enxergar como que as coisas funcionam, né? Tudo que o Senhor faz, né, na nossa vida, tem um propósito. Eu sempre falo, pode ser a pior tragédia. Tenta achar o lado bom ali, que Deus vai mostrar para você o lado bom do que você está passando. Eu vi alguns testemunhos, vou dar alguns exemplos aqui. Todo mundo acompanhou a esposa do Rodrigo Faro. Eu vi ela falando um dia, e ela falou assim, que ela não gostava das pernas dela. Se fosse possível mudar no corpo dela, ela mudaria as pernas. E ela sempre reclamava das pernas. E foi exatamente nas pernas que ela teve, em uma das pernas que ela teve um tumor, teve que passar por uma cirurgia. E ela fala que hoje ela não liga mais para isso. Ela tem uma cicatriz enorme na perna. E ela fala assim, eu não ligo. Eu olho para a cicatriz e sei que foi através disso que eu encontrei Jesus. Ela precisou passar por aquele momento difícil para ela encontrar Jesus. Tá? E Ele nunca a desamparou. Ele estava com ela ali em todos os momentos. E Deus mostra que está com você. Quando você entende o que Ele está fazendo na sua vida, a transformação. Eu não sei se alguém conhece o Léo Stronda. Eu vi um testemunho dele. Ele se queimou. Ele falou que o rosto dele assim derretia, os braços assim derretia. A queimadura foi muito forte. E ele podia ter morrido com infecção, ele estava contando isso. E ele falou que foi
através desse momento difícil que ele passou, que ele encontrou Jesus. Então, ele precisou passar por aquele momento difícil, tá? E essa semana eu até passei esse testemunho para algumas pessoas que me impactou bastante. Uma mãe nova, ela teve uma filha com deficiência, né? Ela precisou ficar internada, ela quase morreu. E você vê aquela mãe falar tão meiga, em nenhum momento ela reclamar. E em um determinado momento ela falou assim: a minha filha não é deficiente. Quem é deficiente sou eu. E ela precisou vir para me entender isso. Então, assim, às vezes eu estou falando assim, gente, casos assim, né, mais extremos, mas às vezes Deus está mostrando em coisas pequenas o que Ele quer mudar na sua vida e você às vezes não está entendendo. Às vezes é o momento hoje de você chegar para Deus e falar: Deus, eu quero permanecer firme, constante. Eu quero estar na tua obra todos os dias, na tua casa, fazendo a tua vontade, na tua presença. Todos os dias. E nesse testemunho dessa moça, né, ela em todo momento ela falava assim: Deus, não deixa ela sofrer mais, né? Eu já entendi tudo que o propósito, tudo que já aconteceu. E ela pediu algumas coisas para Deus, mas ela falava assim: Deus, mas se o Senhor não quiser, está tudo bem. E ela falava assim com aquela voz tão meiga, ela falou: mas se o Senhor não quiser mudar essa situação, está tudo bem. E aquilo assim, sabe, foi enchendo meu coração assim de fé. Eu falei: gente, e a gente às vezes, né, passa por coisas tão pequenas e a gente se afasta de Deus. A gente passa por coisas tão pequenas e a gente não quer mais a presença de Deus. Como se Ele fosse culpado de todas as coisas. E nesse testemunho, o cara que estava entrevistando ela, ele falou assim, ele chorou o tempo inteiro. O tempo inteiro que ela falava, ele chorava. Em um determinado momento, ele falou assim, que ele teve um sobrinho que nasceu e os médicos falaram que ele não ia sobreviver por muito tempo, que ele ia logo morrer. E ele tinha aqueles acessos, né, para colocar medicação na cabeça, que não tinha onde colocar. E ele falou que ele ia visitar aquele sobrinho, e ele falou assim, ele usava droga, ele estava perdido no mundo da droga. Mas ele falou assim que ele ia visitar aquele menino. E ele falou assim: meu sobrinho está lutando para sobreviver. E eu aqui destruindo, eu sou um idiota, eu estou destruindo a minha vida. E ele começou a chorar, ele falou assim: eu entendo por que aquele menino veio na minha família, para mudar a minha vida. Então, às vezes, a gente não entende algumas coisas, mas para pensar, o que está acontecendo na sua vida se não é para te ensinar? Se não é para você mudar suas atitudes, se não é para você mudar alguma coisa. E ele falou que a partir daquele momento, ele tomou uma atitude na vida dele, ele falou: nunca mais eu vou destruir a minha vida com droga, nunca. E aquele menino viveu por um tempo, com 11 anos, ele falou que ele faleceu. Mas ele falou: ele veio para me salvar da vida que eu estava vivendo. Jesus usou aquele menino para tirar ele das drogas. Então, assim, são coisas muito fortes, né? A gente, às vezes, olha para algumas situações e a gente não entende. Mas começa a observar o que Deus quer te ensinar com algumas situações, se você não está precisando mudar. Por que eu estou falando tudo isso para você? Por que eu falei todos esses testemunhos assim fortes? Eu tenho muitos outros, até de pessoas até mais próximas, para falar. Mas eu só vou ficar com esse aqui para você entender. Por que eu estou falando tudo isso para você? Para você começar a dar valor a tudo em sua vida. Para você e eu começarmos a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Né? Ele tem feito tantas coisas na nossa vida. E às vezes a gente tem deixado de agradecer, de orar, de buscar. Né? A gente precisa nos colocar diante dele. Né?
Deixar Ele nos usar da forma que Ele quer. Não é a nossa forma, é a forma que Ele quer. Não é a nossa vontade, é a vontade dEle. Mas como permanecer? Como permanecer? Você já parou para pensar? É um caos a minha vida. Você não sabe como que é a minha vida. Como que eu vou permanecer firme? Né? Coloca para mim Romanos 12, 12, fazendo um favor. Romanos 12, 12. Esperar. Romanos 12, 12. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Como permanecer firme? Só esse. Perseverem na oração. Coloca lá de novo, para mim, fazendo um favor. É que eu não estou abrindo a minha aqui para ir mais rápido. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Sejam alegres, pacientes e ore. Ore. Gente, se você souber o poder de uma oração, eu vejo muitas pessoas não querendo orar, não querendo, sabe? Não estou falando só vir aqui na igreja orar, estou falando na sua casa. Tem muitas pessoas que fazem coisas... Gente, eu estou falando porque eu já fui assim também. Já fui assim. De passar o dia inteiro e não orar. E não buscar, e não falar nada com Deus. Gente, como? É inadmissível. A gente precisa falar com Deus todos os dias. Todos os dias. Perseverar em oração. Como que a gente vai aguentar? Persevere na oração, seja alegre, não desanime e permaneça em comunhão com os irmãos. Eu não sei se... Coloca o 12. Não, acho que é o 12, 12. Lucas 21, 16 a 19. Põe para mim. É que eu me atrapalhei aqui com os versículos. É que no 12, 12 tem algum que fala permanecer em comunhão com os irmãos. Isso é muito importante. Tá bom? Lucas 21, 16. E vocês serão entregues até por seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Mas não se perderá um só fio do cabelo da cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Até aí. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Está entendendo? Você tem que permanecer. Perseverar. Isso é todos os dias. Precisamos ser constantes. Tá? E só mais um. Tiago 1, 2 a 8. Tiago 1, 2 a 8. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovação, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé e nada duvidando, pois que a dúvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Então, para você precisa perseverar. A pessoa inconstante não ganhará nada de Deus. Então, ela não pode ser inconstante. Ela tem que ser perseverante. Perseverante.
Aqui está falando para ser motivo de alegria, passar por provas. Porque a prova vai te fortalecer, vai fazer você crescer, né? Eu falei com uma pessoa esses dias, todo mundo quer um milagre, né? Mas ninguém quer viver o processo, tá? Mas todo mundo que vive um processo de milagre, ela chega lá na frente forte, vitoriosa, cheia da presença de Deus, porque ela viveu aquele processo. E é um dia após o outro. E a esposa de um amigo nosso, né? Esses dias ela está postando porque ele está se recuperando ainda, a gente está vendo um milagre, Deus fazer um milagre. Mas ela postou esses dias, até eu mostrei para o Luan que ela estava chorando, e no outro dia de manhã, a gente ficou até preocupada com ela, no outro dia de manhã ela postou, ela falou, gente, como é bom chorar aos pés do Senhor. Eu estou renovada. Então ela postou no vídeo no outro dia, ela falou, eu chorei aos pés do Senhor. Então, muitas vezes a gente está passando por alguma coisa e a gente esquece que a gente tem acesso direto ao Pai. Chore aos pés do Senhor. Renove as suas forças, né? Você vai ser renovado para você ter forças para continuar. Né? A gente acabou de cantar, né? Novas sandálias para suportar o ID, né? Deus, ele renova, ele te dá novas sandálias, ele te capacita. Às vezes você não está com força nenhuma, mas ele vai lá e te renova. E aí você fica cheio para aguentar o processo, tá? Eu gosto muito de falar sobre uma pessoa da Bíblia, e ela é exemplo de perseverança, de ser constante, tá? É a história de José. Todo mundo sabe a história de José aqui, né? José, ele viveu em vários momentos, em vários locais, em várias provações, em várias, né, situações ruins, né? Ele foi comprado como escravo, né? Preso injustamente. Na Bíblia fala que em todos os lugares que ele ia, Deus estava com ele. E Deus era bom. Ele foi lá para ser escravo na casa de Potifar. As coisas começaram a ser abençoadas ali. Ele começou a prosperar. Né? Tanto é que Potifar foi lá e colocou ele como chefe, né, para conduzir a casa dele. De escravo ele foi para chefe. Depois ele foi preso injustamente. Lá na cadeia, né, ele ganhou a simpatia do carcereiro. Ele ficou cuidando de todos os presos. Ele não podia, nesses momentos todos que ele passou, esmorecer, desistir, falar, eu não quero mais seguir a Deus, porque olha o que está acontecendo comigo. Mas ele sabia quem era Deus para ele. Ele sabia aonde Deus ia levar ele. Porque ele estava vivendo, né, aquele processo. Porque sem passar por aquele processo, ele não ia conseguir chegar no propósito que Deus estava dando para ele. Tá? E o propósito era muito forte, né? Ele foi governador. Então, assim, olha aonde ele chegou, porque ele decidiu viver todas as etapas. E ele confiava em Deus, ele foi constante. Deus continuava sendo Deus para ele. Ele não desistiu. Ele permaneceu. E foi, né, perseverante. Tá? Ele não deixou de viver dias ruins, momentos difíceis, né? Mas Deus estava com ele em cada momento. E é tão bom, por mais que você está passando um dia ruim, um dia mau, você sentir Deus cuidando de você. Isso é muito bom. Ele cuida em cada detalhe. Ele não deixa você passar a prova sozinho. Ele está com você. E ele mostra que ele está com você. Tá? Eu li ontem, né? Justamente ontem eu estava lendo, né? E tinha uma mensagem assim, ó. Não reclame do processo, não reclame das fases, não fuja dos problemas. Aquilo que você não entende hoje fará sentido amanhã. Às vezes Deus não quer que você entenda, Ele só quer que você confie.
Isso foi a mensagem que eu li ontem, exatamente isso, tá? Não reclame do processo, né? E não reclame das fases, não fuja dos problemas. A gente vê muita gente hoje, por falta, né, de ensinamento, né, de aprendizado, fugir dos problemas. Né? Eu aprendi há algum tempo a enfrentar todos os problemas. Quando você enfrenta os problemas, você resolve, você consegue vencer e você aprende. Não fuja deles. A gente vê muitos jovens, muitas pessoas crescendo, fugindo dos problemas, não querendo resolver. Então, não fuja deles. Então, a gente está aprendendo que o tratamento de Deus ele é necessário em nossas vidas. Ele só permite o crescimento e aprendizado para aqueles que Ele ama. Então, o tratamento de Deus, ele é necessário. Tá? Talvez nesse momento, né, você está passando por um processo assim. Talvez você está passando por momentos difíceis. Eu não conheço a vida de todo mundo aqui, né? Mas Deus conhece. Às vezes você está passando por um processo, né? Às vezes você não está passando por um processo, mas você se identificou com essa mensagem e tem algum lugar da sua vida que você precisa deixar Deus trabalhar, tá? Para você permanecer constante, tá? Para você não ter uma hora você está com um sentimento, outra hora você está com outro. Chorar aos pés de Jesus, você pode chorar. Às vezes a gente não está legal, a gente precisa, mas você vai permanecer constante, sabendo quem é Deus na sua vida. É sobre isso que eu estou falando. Momentos difíceis, é hora de você chorar, de você às vezes procurar ajuda. Isso você pode fazer. Eu não estou falando que você tem que ficar sorrindo o tempo inteiro. Tem hora que a gente precisa chorar. Mas o permanecer constante é você sempre saber quem é Deus na sua vida, você sempre se voltar para Ele, você nunca duvidar de quem Ele é para você. Tá? É isso que eu estou falando. Às vezes você precisa de um tratamento de Deus, deixar Deus tratar em alguma área que você não deixa, você não permite. Não espere Ele fazer talvez do jeito dele. Mude já. Fala, Deus, vem me mudar. O jeito dele é perfeito, mas às vezes dói. Às vezes a gente precisa passar por um processo doloroso, tá? Mas às vezes você está escutando agora o que você precisa fazer, né? Mas muitas vezes a gente não entende o passar por aflições. Mas quando a gente entende que é um tratamento, conseguimos passar por aquele momento mais leve, confiando e sabendo quem é Deus na nossa vida. E Ele só corrige quem Ele ama. E eu sei que Ele me ama, Ele ama você também. Tá? Se Ele dá a ferida, Ele vai curar. Tá? A luta, ela não é para a morte. Tá? Mas é para o crescimento, é para a gente aprender. O controle está na mão do Senhor. O controle da nossa vida, nós precisamos entregar para Ele. Tá? E você precisa estar firmado na rocha, que é Cristo. A gente precisa perseverar. E como que a gente persevera? A gente acabou de cantar aqui várias músicas. Várias músicas. Que fala que a gente precisa ter fome e sede. A gente precisa ter fome e sede da presença do Senhor. A gente precisa perseverar em oração, em intimidade com Ele. Só assim a gente vai conseguir. Só assim. Saber quem é Deus, o Deus que você serve. Você vai conseguir passar todas as provas. Todas as provas. Com fé, confiando, sabendo quem é Deus. Eu quero que você feche seus olhos. E aí, Marquinhos, vocês podem tocar uma música? Pode cantar Me Encontre Aqui.
Eu ia pedir para o Marquinhos cantar que ele estava tocando, mas pode cantar Me Encontre Aqui. Eu quero que você feche seus olhos agora.